Estamos de volta novamente para resolver a questão de número 3 sobre força de atrito. Como eu falei para vocês, serão 10 questões envolvendo força de atrito que vai ficar na playlist aqui do canal. Questão 3, pessoal, é uma questão da Universidade Federal, tá? É da Bahia, tá? Universidade Federal de Feira de Santana, desculpa, Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Questão também bastante atual, 2018. Tá? Então, mais uma vez, já te peço que você se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e ajude o canal do professor aqui a continuar crescendo. Bom, pessoal, essa questão 3 ela é bem parecida com a questão de número 1. Presta atenção aí que vocês vão perceber que é bem semelhante à questão de número 1 que eu coloquei aqui no meu canal. Bom, a questão 3 fala o seguinte. Dois garotos brincam com um bloco de madeira no chão. Vou colocar a caneta aqui. Aí. Dois garotos brincam com um bloco de madeira no chão, plano e horizontal. Em determinado momento, um deles empurra o bloco, que passa por um ponto A com velocidade inicial v0, e após percorrer uma distância d em linha reta, para em um ponto B, devido ao atrito entre ele e o solo. Então, você tem a figura aqui, ok? Vê os dois meninos aqui, ó, e um dos garotos empurra o bloco com velocidade inicial v0, passando aqui no ponto A. O bloco anda até uma distância d, andou uma distância d e parou. Bom, ele para devido ao atrito que existe no solo que atrapalha o movimento. Sendo g a aceleração da gravidade local, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o solo é igual a... Lembrem o que eu tinha falado para vocês já na questão 1, tá? Lembrem disso sempre, que toda vez que existe um deslizamento, eu tenho uma força de atrito que a gente chama de força de atrito cinético, FAT. Cinético. Quando não existe deslizamento, mas sim uma tendência de deslizamento, a gente tem uma força de atrito estático. O corpo ainda não está em movimento, está em a tendência de movimento faz com que apareça uma força de atrito chamada força de atrito estático. Maravilha. Então, por isso que a questão está pedindo para você calcular o coeficiente de atrito cinético, uma vez que como o corpo já está deslizando, só pode existir aí uma força de atrito cinético. Fazendo a representação aqui, ó, o que é que acontece? Aqui está a superfície, tá? Aqui está a superfície, e aí ele disse que o menino vai pegar um bloco de madeira, temos aqui um bloco de madeira, o bloco de madeira vai passar em dois pontos, ponto A, certo? E aqui eu vou dizer que seria o ponto B. Ponto B. Ok. Quando ele está passando no ponto A, ele tem velocidade. Passou aqui no ponto A com uma determinada velocidade, chamada de v0. Quando ele atinge o ponto B, ele para. Então, a velocidade final dele é 0. Lembrando que para sair de A até B, ele anda uma distância D. Ok. Lembrando que, mais uma vez, ó, houve deslizamento. Se tem deslizamento, tem força de atrito cinético. Não esqueçam isso. Bom, então a gente já sabe que existe uma força de atrito aí, força de atrito cinético. Eu já posso desenhar essa força de atrito cinético aqui, ó, se opondo ao movimento. Você tem um FAT cinético. Aqui também, ó, um FAT cinético. E além da força de atrito cinético, quais seriam as outras forças que atuam sobre o corpo? Bom, além dessa força de atrito cinético, a gente vai ter a força peso. Você tem o peso aqui, normal, nos dois casos. Peso, e aqui você vai ter a normal. A gente sabe que a normal e a peso se equilibram.
normal e peso se equilibram. Logo, a força que está sobrando aqui no meu corpo é a força de atrito cinético. Como ela é a sobra da resultante, ela é a força resultante. Logo, de acordo com a segunda lei de Newton, sabemos que força resultante é massa vezes a aceleração. Força resultante é massa vezes a aceleração. Lembrando que o sentido e a direção da força resultante coincidem com o sentido e a direção da aceleração. Ok? Mas, como eu falei, a resultante é a minha força de atrito cinético, pois ela sobra aqui, já que a normal e a peso se cancelam. Então, eu vou dizer que a força resultante é a força de atrito cinético, que é igual à massa do corpo, que ele chamou de massa, ele falou massa M, né? Aqui não tem falando, vamos chamar isso aqui de M, vezes a aceleração. Bom, para a gente saber o coeficiente de atrito cinético, a gente tem que lembrar que a força de atrito cinético é o produto do coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, eu vou trocar aqui o fato cinético por μ cinético vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a normal é igual ao peso em módulo. Normal é igual ao peso em módulo. Então, eu vou dizer que isso aqui, μ cinético vezes a normal. Normal é igual ao peso. Peso é mg. Igual a m vezes a aceleração. Como eu tenho massa de um lado e massa do outro, eu posso cortar. Ok. Voltando aqui. Então, vai ficar μ cinético vezes a gravidade igual a aceleração. Para a gente saber o μ cinético, eu já tenho o valor da gravidade, mas não tenho a aceleração. Aliás, vai ficar em função da gravidade, tá? Você veja que as alternativas são expressões sem valor numérico. Bom, o que eu vou fazer então? Deixa eu subir um pouquinho aqui, tá? Subir um pouquinho. Aí, para a gente saber a aceleração, a gente precisa recorrer à equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz que v quadrado é v inicial ao quadrado mais 2AD. Lembra que o corpo para, como ele parou, a velocidade final é zero. Como ele tinha movimento inicial, isso aqui é v inicial, eu vou colocar um menos aqui porque esse menos decorre da aceleração. Lembra que esse movimento aqui é um movimento retardado. O corpo está... Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Aqui você tem aqui, um movimento desacelerado. Lembra que a aceleração é contrário ao movimento. A aceleração aponta na mesma direção e sentido da força resultante, que no caso aqui é o fato cinético. Então, essa aceleração aqui, por se opor ao movimento, a gente vai ter um movimento desacelerado. Por isso que eu vou colocar aqui um menos, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes A vezes D. Eu pego esse termo que está negativo e passo para o outro lado. Ficará positivo. 2AD é V inicial ao quadrado. Logo, a aceleração... Tem que subir de novo. Logo, a aceleração vai ser igual a V inicial ao quadrado dividido por 2D. Essa daqui é a aceleração do meu sistema, tá? Está desacelerado. Então agora é só trocar aqui, vai ficar μ cinético vezes a gravidade igual a V inicial ao quadrado 2 vezes D. Puxando para cá, temos que μ cinético é igual a V inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, vezes D. Eu tenho então, como resposta
a letra C. Velocidade inicial ao quadrado dividido por 2GD. Esse seria aí o valor do coeficiente de atrito cinético que existe no corpo quando ele está deslizando. Tranquilo, pessoal? Então aí, resolução da questão de número 3. Fiquem atentos às próximas questões. Valeu, aquele abraço e até a próxima.